Oi, bem-vindo mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, que no anterior ficou bem longo, e nós paramos quando eu estava falando o que pode acontecer com a aproximação de um espírito, né? E eu expliquei que pode aumentar a pressão arterial, pode baixar a pressão arterial, pode dar dor de cabeça, enjoos, de tudo pode acontecer, né? Tendinite, bursite, depende do que, né? As doenças são físicas ou orgânicas? As pessoas costumam falar, né? Há uma ideia de senso comum de que a doença ou é física ou é orgânica, e isso não é uma verdade, porque é falta de conhecimento até a pessoa achar e querer atribuir apenas a um lado. A pessoa não é só corpo, então é impossível ser apenas física ou ser apenas orgânica ou apenas espiritual. Não existe. A mediunidade, além de ser uma faculdade sensorial, ela é orgânica e biológica. Portanto, é impossível ser apenas física, apenas, até mesmo quando é que a pessoa está atribuindo como apenas física, é quando quer dizer que a pessoa é da pessoa, não é por causa de interferência de um segundo espírito ou de um terceiro espírito, enfim, mas é do seu próprio espírito. Então, é espiritual. Sempre será espiritual. E seja dessa vida ou de vidas passadas, sempre será espiritual, porque o corpo, nós não somos só corpos, é corpo, mente e espírito. Então, quando temos interferências espirituais também, o organismo reage. Quando a glândula capta, a glândula pineal, como eu já citei anteriormente, capta essas ondas eletromagnéticas da espiritualidade, o corpo automaticamente tem reações como liberação de adrenalina, como eu já falei, como uma aceleração de batimento cardíacos e uma série de coisas. Portanto, com a aproximação dos espíritos, vários tipos de reações no organismo podem acontecer. Se os espíritos estiverem enfermos, por exemplo, pode aumentar o fluxo sanguíneo na cabeça, e com isso a pessoa pode ter dor de cabeça, por exemplo, certo? Então, mas as doenças causadas pela aproximação dos espíritos, e também vem com espíritos que estão encarnados, né? Ou seja, vem e pode ser do próprio espírito encarnado essas doenças. Por isso que eu digo sempre será espiritual, porque ou é do próprio encarnado, ou e além de que é o que mais é mais comum acontecer, é que você já traz isso consigo, mas você atrai outros para perto de você na mesma sintonia também, por causa da mediunidade e da sintonia. Então, por que você traz consigo de outras vidas? Por causa de dívidas, de repetições de pensamentos, sentimentos negativos, e isso não há medicamento alotrópico que resolva sozinho, né? Apenas o medicamento alotrópico não resolve. E se isso acontece com um espírito desde pequeno, por isso a teoria da reencarnação, pois esse irmão traz da vida anterior. Portanto, são vários os fatores e eu vou falar aqui, né, alguns. A metafísica da saúde nos mostra que cada doença, por exemplo, no livro Metafísica da Saúde de Luiz Gasparetto, né, ele nos mostra a causa de cada uma dessas doenças. A causa é de fundo emocional ou da personalidade da pessoa, né? E por isso o exercício da reforma íntima ser tão necessário. Exemplo, as pessoas ansiosas são, em geral, pessoas que acreditam poder controlar a vida de acordo com o que elas querem. Não se permitem errar, são perfeccionistas e que vivem eternamente no futuro. Enfim, é uma enfermidade da alma, certo? E que necessita ser reformada
da alma dela, mas, consequentemente, como a gente já falou isso, é muito comum que essas pessoas atraiam os espíritos também da mesma forma e essa ansiedade só vai aumentando, né? E devem tentar curar da sua arrogância de pensar que a vida está no seu total controle. Essa é a importância do trabalho em conjunto, que seja com a psicologia, com a espiritualidade e o trabalho da mediunidade, né? Que a espiritualidade está em conjunto o trabalho da mediunidade. E o remédio holotrópico, que jamais vai conseguir se curar apenas com um remédio holotrópico, certo? A gente está falando de cura, né? Ou então apenas amenizar de uma forma bem grande, né? Então, eu vou dar alguns exemplos de doença que ele cita no livro, como a gripe. Mesmo que a gripe seja um vírus, as pessoas não entendem que as pessoas que não estão na sintonia da doença não pega. Isso quer dizer que o vírus não encontra guarida no organismo da pessoa, que não está em sintonia, que não tem a mente e, consequentemente, o corpo nessa desarmonia. A gripe, a pessoa, no sentido emocional, ela está com uma confusão interior muito grande, um despreparo para lidar com as mudanças e a falta de confiança no novo. Então, se você tiver com um estado de espírito dessa forma, você está com grande possibilidade de ter a gripe, de ter gripe em modo geral. Bronquite é a pessoa que tem dificuldade de se relacionar com o ambiente ao qual vive ou ao qual está se relacionando naquele momento, depende. Sentir-se agredido e não saber como se expressar, ter necessidade de chamar atenção, ou de isolar-se, ou de fazer chantagem. Infarto é aquela pessoa que sentiu desmoronar os falsos valores dela, perdeu a motivação e o entusiasmo pela vida. Uma dessas coisas também pode ser, não precisa ser tudo de uma vez. Estou dando alguns exemplos só para que as pessoas entendam que tem uma causa maior no espírito, né? O câncer de mama são as pessoas que são dotadas de uma personalidade ao qual não conseguem se libertar de mágoas profundas, rancores, e não exercem, né, não exercitam o perdão, vamos dizer. Então, depressão pode ser algum evento, né, que a pessoa tenha passado, um trauma, uma perda, uma separação, mas também o ego medindo forças contra a alma, uma insatisfação e contrariedade profunda com as aspirações da alma. Lembrando que todas as formas, se as doenças são de fundo emocional ou espiritual, né, que são sempre, na verdade, haverá um desequilíbrio químico também. Então, acontece as três coisas. E hormonal, do mesmo jeito. Outro fator curioso é que há doenças também ocasionadas pelos espíritos que se aproximam no intuito de querer travar uma comunicação, ou seja, apenas porque querem utilizar da máquina mediúnica que é o nosso corpo, eles querem usar, eles necessitam usar. Então, o espírito comunicante deseja escrever algo, por exemplo, e o médium poderá sentir uma tendinite, uma dor, né, no pulso, no braço, vários tipos de coisas podem sentir o médium. Eu estou dando apenas alguns exemplos e de acordo com a mediunidade. E também existe a forma pensamento, é quando o espírito encarnado, tanto encarnado como desencarnado, ele plasma uma onda de maneira psíquica que vão criando forma reais, físicas, orgânica, como miasma e que viram doenças concretas, né? Ou seja, produzindo uma psicosfera ao nosso redor
seja positivo ou negativo, você plasma uma realidade de acordo com o seu pensamento. Então, Jung chamou de casualidade alguma dessas reações psíquicas e reações orgânicas que não têm explicações e, portanto, os médicos não conseguem tratá-las. Mas, mesmo assim, prescrevem medicamento, porque tem que prescrever para passar o sintoma. As doenças são sempre psíquicas, espirituais e orgânicas. Lembrando sempre, sejam do próprio espírito encarnado ou de um espírito que esteja próximo ou tenha se aproximado por sintonia, ou ambas as coisas. Pode ser do espírito encarnado junto com irmãos que estão próximos. Isso só potencializa. Portanto, as influências espirituais, elas não são só influências do nosso pensamento, como nos nossos, não só influenciam nos nossos pensamentos, como nos nossos sentimentos e nas nossas ações. E se não tivermos cuidado, e de forma orgânica também, de maneira que, emanando ondas eletromagnéticas de ódio ou de medo, por exemplo, há um aumento de orgânico, por exemplo, de adrenalina no nosso corpo. E a pessoa sente o mesmo que aquele irmão está sentindo e está emanando para a gente. Então, a mediunidade, ela influencia e influenciou na ciência, na literatura, de maneira boa ou de maneira ruim, certo? Inspirando nossos compositores, músicos, cientistas, literários, mas também inspiraram nas guerras, irmãos de ódio, né, ainda com energias de revolta, de ódio, etc. Voltando à medicina, que eu citei nos vídeos anteriores, o senso comum acha que nós temos 5 sentidos apenas, né? Audição, visão, todos sabem, né? Paladar. Mas, no entanto, nós temos 22 sentidos já, pelo que a medicina hoje já viu pelo microscópio. Então, estamos captando informações que não temos a mínima consciência e isso não e se não buscarmos, né, ter essa consciência, jamais aprenderemos. Então, enfim, espero que tenham gostado e espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho mais sobre esse universo. Obrigada e até o próximo vídeo.